vídeo da questão 5 da prova, tá? Que nós vamos fazer aqui uma revisão geral já, aproveitando, eu vou desde o princípio resolver essa questão, tá? Então diz assim, ó, na figura abaixo, uma pedra é lançada no alto de um rochedo de altura h com uma velocidade inicial de 42,0 metros por segundo e um ângulo θ 0, né, θ origem de 60 graus, tá? Com a horizontal. A pedra cai em um ponto A 5,50 segundos após o lançamento. Tá? Então, primeiro, o que a gente sabe aqui, né? Esse aqui é um movimento de projétil, né? O movimento balístico, que nem a gente chamou, que tem um movimento na direção Y, né? Na vertical, e tem um movimento na horizontal que a gente está orientando aqui na direção X, tá? Então, como a velocidade está em metro, o tempo está em segundo, enfim, né? Nós vamos manter o uso dessas unidades, então, portanto, a dimensão do Y aqui está em metro, a dimensão aqui do X também está em metro, tudo bem? Bom, o que a gente sabe? Aqui a gente sabe que a velocidade, módulo dessa velocidade, né, de origem, é 42 metros por segundo. Então, deixa eu escrever melhor isso aqui. A velocidade inicial, a velocidade de origem, né, é um vetor, a gente ainda sabe a orientação do vetor, cujo módulo é 42,0 metros por segundo, e o ângulo é de 60 graus com horizontal. Tá aqui, ó, esse vetor azul é o vetor velocidade, tá? E o ângulo θ origem de 60 graus está aqui, tá? Então, se a gente for encontrar as componentes da velocidade, né, então eu tenho lá este vetor, então vou tirar o metro aqui e vamos deixar as duas dimensões agora para usar esse mesmo gráfico que eu desenhei aqui como sendo Vy, né? E aqui como sendo Vx. Este vetor ele vai ter uma componente, então, x da velocidade, Vx, né? Ou melhor, velocidade de origem, né, na direção x, e a componente y de origem, né, dessa velocidade. Então, são as velocidades, componentes iniciais da velocidade. Então, o que a gente faz com esse movimento, né? Então, gente, uma dica, enfim, né? Essa ideia aqui, a gente resgatar tudo que a gente sabe sobre o movimento balístico, tá? Então, a gente sabe, eu esqueci os valores aqui por enquanto, a gente sabe que tem movimento na vertical, tá? Que é na direção Y, que tem duas equações, né, que vão governar esse movimento. Então, a posição Y em determinado instante depende do y na origem, da velocidade da origem de y vezes o tempo e da aceleração y vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa é a equação posição na direção y, né, na vertical. Tá? Bom, o que a gente sabe para melhorar essa equação? Que a única força que atua nesse sistema, né, é força gravitacional, né? Então a gente tem aqui uma gravidade, um G que aponta para baixo, né? Esse campo gravitacional, que então a nossa aceleração em Y, né, será esse menos G, tá? Nós vamos usar aí valores depois, enfim, né, 9,80 metros por segundo ao quadrado, certo? Negativo, né? Porque aponta para baixo, menos G, certo? Bom, se a gente considerar que o y na origem, né? O y na origem é zero, isso aqui é zero. Se eu quero saber qual é a componente y da velocidade, como é que eu faço? Eu quero saber qual é a componente y da velocidade. Essa componente aqui, bom, ela não é o cateto oposto a θ? Então, basta eu usar
seno, né? Então eu vou ter aqui y, melhor voltar o preto aqui, né? O y vai ser igual a zero aqui, não vou botar. Quem é a componente y da velocidade? Se eu usar seno de θ, isso aqui vai ser componente y da velocidade sobre o módulo da velocidade. Então, basta pegar o módulo e multiplicar pelo seno. Então, vai ser módulo da velocidade vezes o seno de θ, né? Vezes o tempo, instante, né? Menos g sobre 2, que multiplica aí, melhorar a escrita aqui de novo, que multiplica o tempo ao quadrado. Tá? Então, essa é a equação da posição na vertical. Qual é a equação da posição na horizontal? Horizontal. Bom, x, né, que é a horizontal, x0 mais v0 de x vezes o tempo, mais axt quadrado sobre 2. Como não estamos considerando a aceleração da gravidade, a resistência do ar, estamos considerando apenas a força gravitacional, nós não temos componentes de força gravitacional, de aceleração, né, na direção x. Então, isso aqui é zero. Se a gente considerar que na origem do lançamento o x era zero, então x0, né, x da origem é zero. Então, a equação da posição na horizontal ficou x igual a v0 de x vezes o tempo. Quem é o v0 de x? Quem é o v0 de x? Bom, quem é o v0 de x? Deixa eu melhorar a cor aqui. Tá? Ué, que estranho, não consigo mais botar amarelo? Onde outra cor, então? Quem é o v0 de x? Essa aqui. Então, é o cateto adjacente ao θ, é o cateto que faz o ângulo com o θ. Logo, eu vou usar, daqui eu sei que cosseno do θ é o Vx sobre o módulo, né, que é a nossa hipotenusa. Então, a equação da posição na horizontal ficou x é igual ao módulo da velocidade vezes o cosseno de θ vezes o tempo, tá? Então, aqui estão as equações da posição. Equação da velocidade. Bom, já vamos tratar em x. Tem aceleração em x? Não. Então, quer dizer que a velocidade, a componente da velocidade de x, não muda. Ela é igual à origem. Então, isso é igual ao módulo da velocidade vezes o cosseno de θ vezes o tempo. Então, aqui estão as duas equações, né, do posição e a equação da velocidade, enfim, né, para o eixo x, na horizontal, e agora na vertical, eu tenho que a velocidade em y ela se altera, porque tem aceleração na vertical, e essa aceleração é igual à negativa da gravidade, né? Então, quem que vai ser a velocidade em y? Vai ser a velocidade inicial em y, mais a aceleração em y vezes o tempo. A gente já encontrou a velocidade inicial em y, que é o módulo da velocidade vezes o seno do θ. E já encontramos quem é a aceleração em y, que é menos g. Então, aqui está a equação da velocidade. Então, a gente tem... Vou conseguir trocar de cor aqui. Descobri aqui. Essa cor aqui. Então, nós temos a equação da posição vertical em função do tempo, a equação da velocidade na vertical em função do tempo, a equação da posição na horizontal em função do tempo e a equação da velocidade na horizontal, que é uma constante, né, em função do tempo. Então, aqui as nossas 4 equações, certo? O que mais a gente sabe, gente, é um lançamento oblíquo, a gente sabe que na altura máxima, neste ponto H, a componente y da velocidade é igual a zero, né? Porque ele tem que parar para inverter
velocidade, para começar a cair. Então ele sobe até atingir a velocidade zero na vertical e voltar, certo? Então, bom, isso aqui a gente conhece, o que a gente chama de tempo de subida. Por que isso? Que basta pegar a velocidade, a componente da velocidade aqui, né? Vamos fazer de outra cor aqui, depois eu vou recortar e vou colocar lá em cima, né? Quando é que é zero? Né? Na altura máxima. Então, zero é V seno de θ menos GT. Esse T é T de subida, né? Então, a gente sabe que módulo da velocidade vezes o seno do θ sobre G está nos dando o tempo de subida, né? Então, eu já vou recortar isso aqui, talvez a gente vai precisar usar depois, né? E vou deixar isso aqui, né? E vou apagar isso aqui, já que a gente tem aqui o nosso esqueminha. Então, seno de θ. Vamos escrever de novo aqui, né? Quero escrever módulo da velocidade vezes o seno de θ sobre G. Essa é a nosso tempo de subida, tá? É igual isso aí, tá? Então, por que eu quero saber isso? Bom, se eu quero saber a altura máxima depois, basta eu pegar a equação de y, aplicar aquele tempo lá, tá bom? Então, vamos ver o que o exercício está pedindo. Ó. Determine, letra A, a altura do rochedo. Então, o que ele está pedindo na letra A, então vou apagar todas essas informações aqui, que a gente tem as equações já descobrimos elas, né? O que ele está pedindo na letra A é essa altura H aqui. E o que a gente sabe nessa altura H? Que isso aconteceu, a pedra cai no ponto A 5,50 segundos após o lançamento. Tá? Então, bom, se eu quero saber em que Y se encontrava, que é a altura H, né? Ele saiu do Y0, subiu até um Y máximo. Então vamos desenhar melhor. Ele saiu do Y0, subiu, atingiu um Y máximo. Né, que é a altura máxima, que está chamando de H maiúsculo. Inverteu o sentido do movimento e caiu a uma altura, um Y qualquer, que é o que está pedindo a letra A. Então, a letra A está pedindo quanto que vale o Y quando o tempo for 5,50 segundos. Então, eu vou pegar aquela equação do Y e vou aplicar aqui, ó. O y, em função do tempo, depende do módulo da velocidade, do seno do ângulo, vezes o tempo, menos a gravidade sobre 2t ao quadrado. Então, agora, substituindo valores, eu vou ter y igual... Quem que é o módulo da velocidade? O exercício diz lá. 42 metros por segundo. Então, ó, figura abaixo, uma pedra é lançada no alto de rochedo de altura h com uma velocidade inicial de 42 em um ângulo de 60 graus. Então, eu tenho 42, vamos botar valores aqui, né? Então, o meu y é igual a 42,0 metros por segundo vezes o seno de 60 graus vezes o tempo, que é 5,50 segundos, que é o tempo que ele levou para cair, né? Na altura. 5,50. Esse aqui é o tempo. Deixa eu parênteses só para a gente mostrar. Gravidade 9,80 sobre 2. 5,50 ao quadrado. Então, eu vou fazer com a calculadora aqui de trás para frente. Eu vou fazer o seguinte, ó. 5,50 ao quadrado
vezes 9,80 dividido por 2. Então, aqui desse lado ficou menos 148,2. Depois eu tenho 42 vezes seno de 60 vezes 5,50, que deu um total de 200,05. Tá? Depois a gente está vendo aqui os algarismos significativos, né? Essa altura vai dar 58,2, exatamente 51,85 metros, tá? E que, na verdade, né, arredondando isso aqui, ficou para nossos 3 algarismos significativos 51,9 metros. Essa aqui é o Y, que na verdade é o H, né? O H, 51,9 metros. Essa é a letra A do problema. Tá? O que pede a letra B? O módulo da velocidade da pedra imediatamente antes do impacto em A. Bom, o que a gente sabe, gente? Que o módulo, a velocidade é um vetor. E esse vetor vai depender do vetor inicial, do vetor aceleração, do tempo. Desculpa, certo? Bom, a gente sabe que eu tenho a componente x de velocidade que ela se mantém a mesma, porque não tem aceleração em x, é zero. Mas a componente y de velocidade depende desta velocidade inicial e da aceleração em y. Então a gente tem a equação aqui, ó. Já achou a equação da velocidade para y. Então pegando ela e substituindo aqui, o que a gente vai ter? Vy é igual a V módulo seno de θ menos gt. E agora, né, para a gente colocar valores nas duas aqui, o V0 de x nada mais é do que, tá aqui, ó, módulo do V cosseno de θ. Desculpa, aqui tem um T aqui que não existe, né? Esse T aqui, ó. Ainda bem que eu vi agora, tá? É módulo de V cosseno de θ. Quem que é o módulo de V? 42. Quem que é o θ? 60. Cosseno de 60, 21. Então, a componente x da velocidade se mantém a mesma sempre, 21,0 metros por segundo. A componente y naquele instante vai ser... Qual que é a velocidade inicial em y? É o 42 vezes seno de 60, né? Que é os 36,4 menos 9,8 vezes 5,50, que é o tempo que bate ali, né? Menos 53,9. A componente y da velocidade é 36,4 menos 53,9. Menos negativo, então, né? Tá caindo a pedra naquele momento, 17,5 metros por segundo. Dessa forma, então, isso aqui é a letra B, né? Desta forma, continuando a letra B, nós temos um vetor cuja componente x vale 21,0 metros por segundo e a componente y vale menos 17,5 metros por segundo, né? Ou seja, no nosso sistema aqui de coordenadas, que a gente está considerando y crescente para cima e x para a direita, a gente tem 21 para x e, sei lá, 17, menos 17,5 para y, né? Então, o nosso vetor velocidade é esse aqui, né? Este vetor velocidade tem uma componente de 21 na direção do x e menos 17,5 na direção do y. Bom, mas está pedindo o módulo, letra B, pede o módulo da velocidade da pedra imediatamente antes do impacto. Então, este módulo nada mais é que a hipotenusa desse vetor, né? Então, que é
O quadrado da hipotenusa é soma dos quadrados dos catetos. Então, para mim extrair essa hipotenusa, basta fazer a raiz do quadrado da componente x mais o quadrado da componente y. Então, fazendo aqui 21 ao quadrado mais 17,5 ao quadrado, tiro a raiz disso, dá um módulo de 27,3 metros por segundo. Essa é a letra B. A letra C, o que que pede? A letra C pede o vetor velocidade imediatamente antes do pacto em A. Então a gente já calculou, né? Esse vetor velocidade é aquele que tem a componente 21,0 na direção do x e menos 17,5 na direção do y. Letra D, o que que pede? O vetor posição do ponto A em relação à origem do lançamento. Então, gente, o vetor posição em relação à origem do lançamento. Então, isso volta lá no raciocínio do início, né? A qual... Eu não queria apagar o tempo de subida, só apagar o gráfico aqui, tá? Que volta lá no início, que a gente tem a coordenada... a coordenada y, né, a vertical, e a coordenada horizontal aqui, x. Aqui está o ponto A, em azul. Então, o ponto A. E este aqui é o meu vetor posição, o R. Né? Notem que esse vetor posição R, então a letra D pede o vetor posição do ponto A. Esse vetor R, ele vai ter uma componente x na direção do x e uma componente y na direção do y. Né? Então, forma unitária. O y, gente, para esse vetor, né? Então o vetor RA, de posição do ponto A. O y no ponto A é a altura que a gente já calculou, né? Que era 51,9 metros. Isso? 51,9 metros, tá? Que vem daqui, ó. O y, quanto tempo, né? O tempo para sair e chegar lá, ó. Está dizendo, ó, a pedra cai em um ponto A 5,50 segundos após o lançamento. Então, eu pego a equação da posição de y, aplico esses 5,50, vou tirar a prova aqui. 5,50 ao quadrado, vezes 9,80, dividido por 2. Tá? E eu tenho também 42 vezes o seno de 60 vezes 5,50 menos isso aí. Então, fechando 51,8, né? 51,8,9 metros por segundo, né? Então, eu fiz o arredondamento antes e aqui eu estou fazendo automático aqui. Bom, 51,9 metros, tá? A gente pode pensar aí na forma certa de arredondar, tá? Agora, é o raciocínio sobre a questão. Tá? O YA, né, do ponto A, que é o que a gente chamou lá de H minúsculo. Tá? Quem que é o X no ponto A? Bom, então eu vou ter que pegar a equação da posição em X. Né? Então eu vou só aproveitar que ela está aqui, vou copiar e vou colocar ela aqui. Tá? Aqui está a nossa equação que a gente determinou lá em cima. Então, quanto é que vai valer o XA? Vai valer o módulo velocidade, que é 42, então ele se manteve a 42 o tempo inteiro, vezes o ângulo, desculpa, não se manteve a 42 não, a velocidade em x inicial, que é esse produto aqui, ó, é o mesmo, então cosseno de 60, isso aqui vai dar a velocidade em x o tempo inteiro, vezes o tempo que ele levou para cair, 5,50. Então esse xa ficou igual a 42 vezes cosseno de 60, que é a velocidade em y, né, os 21 metros por segundo, vezes 5,50, fechando aí 115,5 metros. Então agora a gente tem aí a componente XA, vou botar aqui em cima, que é
115,5 metros, que é o alcance, né, nesse tempo aí de voo. Tá? Então, o vetor posição do ponto A, vou chamar, sei lá, RA, tem 115,5 metros na direção do X e mais 51,9 metros na direção do Y, né? Isso, a equação aqui está em metros, tá? Ah, uma outra coisa, a gente não pode ter 4 algarismos significativos porque o nosso exercício só trabalha com 3. Então, essa componente x tem que ser reduzida para 3, né? Então, a gente não tem essa precisão a mais. Então, eu vou reescrever esse vetor A como 116 na direção do x, mais 51,9 na direção do y. Essa está em metros, tá? A letra E pede a máxima altura H alcançada acima do solo. Então, a gente quer saber o y máximo. Quando é que acontece o y máximo? No tempo de subida. Que ocorre quando? Quando a velocidade y é zero. A gente já calculou isso antes, né? Já encontramos quem é o tempo de subida. Está aqui ele, ó. Então, eu vou pegar esse tempo de subida e vou aplicar lá na minha altura, na minha equação de y, tá? Então, o meu y agora, né? Meu y máximo, que é o h, que é a altura máxima, vai ser igual. Então, olha lá a função posição de y, ó. Tá aqui, ó. Né? Então, vamos usar ela de novo? Vamos usar ela de novo. Então, eu vou copiar, colar lá, só para vocês lembrarem que a gente já tinha feito isso em algum momento, né? Então, olha aqui, ó. Eu tenho módulo da velocidade, então a gente já sabe que é 42 seno de 60 vezes o tempo de subida. Bom, como eu estou com o tempo de subida em valores, eu vou botar aqui direto. Ó. Então, eu tenho módulo da velocidade vezes seno de θ vezes o tempo de subida, que é módulo da velocidade vezes seno de θ sobre g, menos g sobre 2, que multiplica o módulo da velocidade seno de θ sobre g, e tudo isso aqui está ao quadrado, né? Então, por consequência, esse y máximo vai ser v módulo da velocidade ao quadrado vezes o seno de θ ao quadrado sobre g, né? Isso aqui sobre g, menos módulo da velocidade ao quadrado, seno de θ ao quadrado sobre 2g, né? Porque esse g aqui de baixo vai ficar ao quadrado, vai simplificar com o de cima aqui, ó. Tá? Então, vai ficar só g embaixo. Então, são coisas semelhantes, né? Y máximo ficou, a gente pode 1, né? Então, eu tenho v, módulo, quadrado, seno, quadrado de θ, sobre g. Isso aqui é comum nos dois fatores. 1 menos 1 sobre 2. Não é isso? Então, vai ficar meio, né? Máximo ficou módulo de v ao quadrado, seno quadrado de θ, sobre 2g, né? Porque 1 menos meio é meio, tá? Substituindo valores para encontrar o nosso h, como a questão manda, eu tenho 42 ao quadrado vezes seno de 60 ao quadrado sobre 2, que multiplica 9,80. Então, vamos lá. 42 metros ao quadrado vezes seno de 60 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,80. Tá? Então, essa altura máxima, y máximo, o h maiúsculo, conforme a questão, ficou igual a 67
3,5 metros. Tá? Então, outra forma é você substituir direto aqui, né? Encontra esse tempo aqui, a gente não sabe quanto é esse tempo, qual é o modo da velocidade? 42. Quem é o ângulo? Seno de 60. Beleza. Quem que é a gravidade? 9,80. Então, fazendo esse cálculo aqui, você vai encontrar um tempo de subida de 3,71 segundos, tá? Então, tá aqui. Aí eu pego esse tempo de subida, 3,71 segundos, para fazer a prova real, eu vou botar aqui, ó, na equação do y, né? Então, eu vou fazer ele ao 3,71 ao quadrado vezes 9,80 dividido por 2. Eu fiz esse lado aqui. 67,44. 67,4. Tá? Agora eu vou fazer esse lado aqui. 42 vezes seno de 60 vezes 3,71, que é o tempo de subida. Então eu botei em algum lugar aqui. Tá aqui, ó. 3,71. Isso dá 134. Aí 134 menos 67,4. 67,5 metros, conforme nós encontramos aqui. Perfeito, gente? Então, qualquer dúvida, gritem.